passar os nossos convidados, nossas atrações do programa de hoje, porque a gente vai abrir já logo na sequência, tá conectado aqui na linha 2, não é, Gabriel? Na linha 2, o nosso médico, o nosso convidado de hoje, que é o reumatologista, o doutor Edgar Reis, da Sociedade Paulista de Reumatologia, para falar sobre o Dia Mundial do Lúpus. E na sequência, na segunda hora do programa, vamos ter muita música, muita história, curiosidades aí, vamos saber o que anda fazendo o Ivo Pessoa, o cantor e compositor Ivo Pessoa. Lembrar, claro, o nosso número de WhatsApp, que é por lá que o ouvinte pode mandar mensagens de áudio. 11 999 048756. Tá, então, nosso número de WhatsApp, tá feito o convite pro ouvinte mandar sua mensagem, suas perguntas, as suas dúvidas. E já que estamos atrasados aqui, vamos abrir o nosso plantão médico Bandeirantes de hoje? Plantão médico Bandeirantes. Agora sim, abrindo o nosso plantão médico Bandeirantes de hoje, já sintonizado em áudio e vídeo conosco, o reumatologista, o doutor Edgar Reis, da Sociedade Paulista de Reumatologia. Tudo bem, doutor? Como vai? Seja muito bem-vindo. Obrigado, viu, pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Bom dia, Danilo. Eu que agradeço. É um grande prazer estar com você hoje por aqui, com todos os ouvintes, para a gente conversar e bater um papo muito legal sobre lúpus. Olha, a gente convidou justamente o doutor Edgar Reis, né, que tem propriedade para falar sobre lúpus. Tivemos aí o Dia Mundial do Lúpus. Eu já queria começar, então, essa entrevista, doutor, perguntando o que é o lúpus, né? Ela é uma doença autoimune, mas o que isso significa? O que é o lúpus, hein, doutor? É muito interessante essa pergunta, né, Danilo? A gente tentar. Esse dia é muito importante justamente para isso, né? Para a gente conscientizar a população, conscientizar as pessoas e até trazer para os próprios médicos, para a própria população médica também, um dia de maior atenção em relação a essa doença. Quando a gente fala de uma doença que é autoimune, é porque a gente começa a produzir anticorpos e substâncias que podem atacar o próprio organismo. O que acontece habitualmente, né, no nosso organismo? Nós produzimos anticorpos e substâncias inflamatórias que vão nos defender contra vírus, contra bactérias, contra micro-organismos que eventualmente estejam querendo nos atacar. Nas doenças autoimunes, esses anticorpos que nós produzimos e essas células, essas substâncias inflamatórias, elas passam a ser direcionadas contra algumas estruturas, alguns órgãos e alguns tecidos do próprio corpo. E aí a gente pode passar a ter lesão e inflamação nesses órgãos específicos, né? Então, por isso é que a gente fala que o lúpus é uma doença autoimune. Não é a única doença autoimune, obviamente, que a gente conhece, tem várias doenças autoimunes, algumas delas são muito comuns, como, por exemplo, a tiroidite de Hashimoto, que é uma doença na tireoide, que é essa glândula que fica aqui no pescoço, que não tem relação com o lúpus, mas que é uma doença autoimune que a gente tem anticorpos específicos contra a tireoide também. Doutor, e a título de curiosidade, não é? Antes de entrarmos nas causas, no diagnóstico, no tratamento, eu estava dando uma olhada, evidentemente, na pauta, no tema de hoje, e me parece que o lupus, o nome, essa palavra, em latim, significa lobo. Primeiro, isso é verdade? Qual que é a explicação? Qual que é a relação que isso tem? É verdade mesmo, Danilo. É uma curiosidade também, outra coisa muito interessante, né? Então, o lupus vem do latim, né? E significa lobo, e o eritematoso significa vermelho, né? Então, é como se antigamente essa denominação foi criada, porque é muito comum que se tenha no lupus uma lesão vermelha aqui nessa região da bochecha, que se chama asa de borboleta, às vezes. E é como se tivesse lesões características nessa época de um ataque, né? Alguma coisa parecida desse tipo. Então, é por isso que se chama lupus eritematoso sistêmico. Você tem lesões vermelhas e essa lesão aí que lembra, de certa forma, o lobo, né? Doutor, existem alguns tipos de lupus, né? Tem o neonatal, tem o sistêmico. A gente pode entrar um pouquinho por aí para explicar para o nosso ouvinte os tipos e também a diferença, né, sobre cada um deles? O lúpus a gente classifica de duas formas. Ele pode ser o lúpus eritematoso sistêmico, que é quando ele pode acometer diversos órgãos e sistemas do organismo, ou ele pode ser um lúpus que a gente chama de lúpus exclusivamente cutâneo. E aí, nesse caso, a gente chama de lúpus cutâneo.
No lúpus eritematoso sistêmico, a gente pode ter, além do acometimento da pele, o acometimento de outros órgãos e sistemas. Por que isso acontece, né? A gente pode ter anticorpos, essas células inflamatórias, que são dirigidas única e exclusivamente contra a pele. E pode ter anticorpos e essas células inflamatórias que, além da pele, podem acontecer. É muito comum no lúpus sistêmico que a gente tenha o acometimento da pele, em que a gente vai ter lesões de fotossensibilidade. Quando a gente pega sol, a gente pode ter essas lesões vermelhas nessa região malar. É muito comum que a gente tenha sintomas musculoesqueléticos, dor nas articulações, rigidez nas articulações, dificuldade para movimentar as articulações, processos inflamatórios, inchaço, fica quente, vermelho as articulações também, que são os sintomas mais comuns da forma sistêmica da doença. A gente pode ter ainda acometimento renal, inflamação das células dos rins, que vai atrapalhar um pouco a filtração do sangue pelos rins para a formação da urina. A gente pode ter anticorpos que são dirigidos, às vezes, contra as células do sangue, levando a quadros de anemia, quadros de baixas das plaquetas, que são as células da coagulação, levando a maior risco de sangramentos. Alguns desses anticorpos e células inflamatórias também podem ser dirigidas contra o coração, pulmão ou células do sistema nervoso central ou sistema nervoso periférico, também dando sintomas neurológicos. O lúpus neonatal, Danilo, é uma forma um pouco mais específica da doença. O que acontece quando a mulher está grávida? A mãe passa para o seu filho os anticorpos através da placenta, através da circulação materno-fetal, anticorpos que vão protegê-lo contra diversas infecções, contra bactérias, vírus e micro-organismos durante esse período. É uma defesa que o neném vai ter assim que ele nasce, né? Como é uma doença autoimune com produção de anticorpos, alguns desses anticorpos podem passar também da mãe para o filho nesse período da gestação. Mas isso não quer dizer que a criança tenha lúpus para sempre, não. Esses anticorpos que a mãe passa para o neném, eles são passageiros, eles são transitórios. Então, pode ser, eventualmente, que a criança, ao nascer, tenha algumas alterações, que na sua grande maioria das vezes são transitórias na pele, um pouco no fígado, nas células do sangue, e que o pediatra vai acompanhar durante esse período. Pode acontecer durante a gestação pela passagem dos anticorpos que a criança também tem algumas alterações cardíacas, que são alterações do ritmo do coração, que podem ser transitórias ou mesmo definitivas, que podem ser detectadas durante a gestação ou mesmo após o nascimento da criança. Mas é uma situação muito rara de acontecer, né? A gente fala que é de 1 a 3% dos casos, quando se há a presença de alguns anticorpos específicos, que a gente chama de anti-Ro ou anti-LA, que isso pode acontecer do lúpus neonatal. Mas então, tem muito ouvinte aqui perguntando se é hereditário, então. Excelente pergunta, né, Danilo? Então, na verdade, assim, a doença não é uma doença geneticamente transmitida ou hereditária, propriamente. Existe um componente genético para a doença. Quando a gente fala do lúpus neonatal, a gente está falando de alterações, na sua grande maioria, transitórias. Então, a criança não vai ter lúpus para o resto da vida. Isso é importante que fique muito claro para que as pessoas não fiquem preocupadas ou amedrontadas em relação a isso. Mas quando a gente fala do porquê que a doença acontece, a gente fala que é como se fosse uma junção de fatores. A gente tem uma junção de fatores que podem ser genéticos, ambientais e hormonais que vão contribuir para esse processo de alteração dos anticorpos ou de alteração na imunidade do paciente. Quando a gente fala do fator genético, por exemplo, se a gente tiver, vou dar um exemplo para tentar ficar mais claro, se a gente tiver dois gêmeos que são completamente iguais, univitelínicos, monozigóticos, que a gente fala, ou seja, eles são completamente geneticamente iguais. Se um tem lúpus, a chance do outro ter lúpus é aproximadamente em torno de 30%, ou seja, existe 70% de chance dele não desenvolver o lúpus. Se a doença fosse única e exclusivamente genética, se um tem lúpus, o outro teria lúpus em 100% dos casos também. Mas existem outros fatores que ao longo da vida podem acontecer e fazer com que essa outra pessoa desenvolva o lúpus. Infecções ao longo da vida, alterações na produção desses anticorpos ao longo da vida causados por fatores ambientais também, que podem levar ao gatilho, ao desencadeamento da doença. Então, ela tem um componente genético, mas esse componente genético não é único e exclusivo para o desenvolvimento da doença. Mas já se sabe o que causa, as causas do lúpus, doutor?
A gente não sabe ao certo todas as causas, né? Mas além desses possíveis fatores genéticos, existem alguns fatores ambientais. Por exemplo, a radiação ultravioleta, que a gente tem através da exposição solar, através da exposição de alguns tipos de lâmpadas também, em indivíduos geneticamente predispostos ou com outras alterações, vai também propiciar maior risco para a doença, porque ele lesa mais as células da pele também, que vão expor a produção de algumas substâncias que vão induzir a produção de autoanticorpos também. Alguns fatores hormonais, por exemplo, a doença é mais comum em mulheres do que em homens. Então, o estrogênio é um hormônio que é presente na mulher, principalmente dos 15 aos 45 anos de idade, é um fator muito importante também para o desencadeamento da doença. Outros fatores, como o tabagismo, pode ser um fator de risco também para o desenvolvimento da doença, outros fatores ambientais podem fazer parte. Né? Então, é como se fosse um copinho de água. Né? Imagina só que a gente tem um copo de água e que a gente tem vários fatores que podem fazer com que a doença aparecesse. Um pouquinho de muitas doenças que a gente apresenta é uma característica genética. À medida que esse copinho vai enchendo, né, pode ser que tenha um gatilho lá na frente, como, por exemplo, algumas infecções virais ou infecções bacterianas, fazem com que essa doença apareça em algum momento, como gatilho para a doença. E o lúpus é considerado uma doença rara ou não, doutor? É considerado uma doença rara, né, Danilo? Isso é importante também, né? Então, a gente não sabe ao certo, mas a gente tem uma estimativa que no Brasil existem aproximadamente de 150 mil a 300 mil pessoas vivendo com lúpus no país. Mas ainda é considerada uma doença rara, sim. É uma doença rara, mas que pelas características que a gente tem, pelos métodos de diagnóstico, pelo acesso ainda bem da população aos médicos atualmente, o diagnóstico tem sido cada vez mais frequente e o que a gente espera é que esse diagnóstico seja cada vez mais cedo, cada vez mais precoce, para que a gente consiga intervir e ter um tratamento cada vez melhor para o paciente. A gente já falou aqui na abertura, não é, na introdução aqui do nosso tema, sobre alguns sintomas, não é? Mas quais são os riscos de quem sofre com o lúpus, hein, doutor? Muitas vezes, para a gente fazer o diagnóstico do lúpus, é como se fosse montar as peças de um quebra-cabeça. Isso é muito interessante, né? O paciente com lúpus, muitas vezes, ele vai ter sintomas inespecíficos, ele pode ter dor nas articulações, manchas na pele, mas o que eu colocaria aqui como uma grande mensagem que chamasse atenção para o paciente com lúpus é lembrar que aquelas lesões de pele que pioram com a exposição solar, principalmente nessa região malar aqui, né? Nessa região da bochecha, ou na região do colo, ou outras áreas que ficam muito expostas ao sol, que se tornam cada vez mais vermelhas, ou mesmo descamativas e dolorosas, com um pouco de coceira, chamam a atenção para o diagnóstico da doença. É importante também a gente ficar atento para aquela dor nas articulações que piora no período do repouso, piora à noite, e é pior também naquele período em que se acorda pela manhã. É diferente daquela dor que é mecânica, né? Quanto mais eu faço, mais dói. Eu vou fazer um esporte, uma atividade física, dói, tudo bem, às vezes pode ser que não seja nenhum sinal de alerta para a doença. Mas aquela dor que piora quando eu estou descansando, que piora no repouso, piora quando eu acordo pela manhã, tenho aquela sensação da junta da articulação ficar mais enferrujada por mais que 30 minutos, é importante que a gente fique atento para um diagnóstico de uma possível doença reumática, de uma possível doença autoimune associada também. E aí, lembrar, é interessante, né, Danilo, isso que a gente está fazendo, tentando conscientizar realmente as pessoas e trazer mais informação, porque muitas vezes a pessoa não vai relacionar uma lesão de pele, uma dor articular, com uma doença sistêmica, uma doença possivelmente mais grave que precise procurar um reumatologista, né? Então, sempre ficar atento para procurar um reumatologista quando tem esses quadros de dores articulares ou quando tem sintomas sistêmicos associados a essa dor articular, principalmente pele, alterações na urina, a urina ficar mais espumosa que o normal, aquela urina que espuma mais do que o habitual, uma diminuição do volume urinário também, pressão alta que não tinha antes também, dor no peito, tosse, falta de tosse, dificuldade para respirar aos esforços podem ser sintomas da doença também. Doutor, mas pelo seu relato aqui, não é? A gente pode confundir lúpus com várias outras doenças, né? A própria ouvinte nossa aqui, a Kátia Martins, ela falou: eu sou paciente autoimune com AR, que
que é a artrite reumatoide, né? Ela falou assim, vocês poderiam até falar num próximo plantão médico sobre a artrite reumatoide, porque tem isso também, não é? As dores articulares, pode ser então tanto do lúpus quanto também da artrite. No caso de manchas, ali aquela vermelhidão, a coceira, também pode confundir, o paciente pode confundir com qualquer problema de pele mesmo, uma alergia, né? Mas no caso de lúpus, essas manchas, elas ficam permanentes, elas vêm e vão, como que é, doutor? Pode confundir mesmo, por isso que a gente fala que às vezes é a pessoa que está com sintomas, conversar com o paciente e entender como essas coisas foram acontecendo ao longo do tempo, para a gente ir tirando as dúvidas e montando toda essa jornada, entendendo a jornada, como as coisas foram acontecendo. As lesões de pele do lúpus, a maioria delas não é permanente. Se a gente tratar a tempo, elas regridem de maneira adequada, sem deixar cicatrizes na maioria das vezes, né? E elas pioram muito com a exposição solar. Essa radiação ultravioleta que a gente tem, principalmente a radiação ultravioleta do tipo B, ela pode piorar mais essas lesões de pele e tornam elas mais vermelhas, mais exuberantes, mais notáveis, né? Então, é por isso que a gente sempre fala para o paciente com lúpus, pessoa que tem lúpus, ela usar o protetor solar, que ajuda a controlar mais a doença também. E o que a Carla comentou é muito interessante mesmo, porque o sintoma de dor articular ele pode estar presente em diversas situações. Pode estar presente na artrite reumatoide, pode estar presente numa doença, às vezes, viral, chikungunya, né? Quem não lembra de chikungunya, que dava muita dor nas articulações também, e diversos outros sintomas, incluindo o lúpus. Então, por isso que é muito importante que quando surgirem esses sintomas articulares, e esses sintomas articulares com os sinais de alerta de pior ao repouso, pior ao acordar pela manhã, sensação de rigidez, de enrijecimento pela manhã, que a pessoa que tem esses sintomas, o nosso ouvinte, já procure um médico especialista, preferencialmente um médico reumatologista, para que faça uma investigação adequada e chegue ao diagnóstico mais precoce possível, porque isso é importante para o tratamento também. E aí tem exames específicos para fechar o diagnóstico, doutor? Tem sim, né? Então, os exames eles vão ajudar muito para a gente, não só para o diagnóstico, mas como para avaliar também a extensão da doença, né? A gente avalia através dos exames o diagnóstico, a gente faz a pesquisa de alguns autoanticorpos específicos que são para a doença e que ajudam a gente a falar. Por exemplo, a gente faz exames gerais, o hemograma, que é aquele exame para a gente saber se tem anemia, se não tem anemia, exames para avaliação da função renal, um simples exame de urina, aquele exame de urina que é baratinho, que a gente pode fazer no posto de saúde ou no hospital, às vezes até no pronto-socorro, também ajuda muito para o diagnóstico da doença e para avaliar a extensão da doença, se tem alteração renal ou se não tem. E os exames de alguns anticorpos específicos, né? Tem um exame que chama FAN, chama fator antinúcleo, que é muito útil na prática clínica do reumatologista, que ele está presente em quase 98% a 99% dos pacientes com lúpus, ou seja, de cada 100 pacientes, 98 a 100 desses pacientes com lúpus em atividade, com doença ativa, vão ter esse exame positivo. Mas é muito importante, né, Danilo, a gente aproveitar essa oportunidade para falar assim, que nem todo mundo que tem um FAN positivo tem lúpus também. Então, existem alguns exames que eles podem estar presentes em outras doenças ou podem estar presentes mesmo em pessoas saudáveis, que não têm doenças autoimunes, né? Então, os exames eles vão ajudar a gente a fechar esse diagnóstico e avaliar a extensão. Junto com esses anticorpos, com esses exames para avaliação da extensão da doença, a gente consegue fazer o diagnóstico. Eventualmente, a gente pode precisar de algum exame por imagem, uma radiografia do pulmão, uma tomografia do pulmão, um ultrassom do coração, que é o ecocardiograma, ou mesmo, às vezes, até a biópsia de um tecido, eventualmente, uma biópsia de pele, uma biópsia dos rins, para confirmar o diagnóstico da doença, ou mesmo avaliar se é uma doença mais grave ou menos grave em casos muito específicos. Mas esses exames podem ser solicitados com muita parcimônia, com muita cautela, e com muito cuidado, conversando pessoalmente com o paciente mesmo. Muitos ouvintes aqui conosco, Eurides Machado, a Nil Lima Ferreira, quem mais? A Regina Missali de São Carlos, Lourdes Guedes, a Rita Santos tem pergunta aqui, acho que já até foi respondida pelo doutor, mas vale a gente reforçar aqui rapidinho. Ela pergunta então se a criança também pode ter lúpus e se passa de mãe para filho. A gente até falou sobre isso no começo, né, doutor?
Rita, isso é interessante, né? Então, assim, o lúpus ele é mais comum nas mulheres jovens, dos 15 aos 45 anos de idade, por aquele fator hormonal que a gente comentou. Mas ele pode acontecer sim em crianças. É o lúpus de início juvenil que a gente fala, aquele lúpus que acontece antes dos 16 anos de idade. Ou pode eventualmente acontecer numa pessoa com mais idade, que é o lúpus de início tardio, que a gente chama aquele lúpus que acontece após os 50 ou 55 anos de idade também. É interessante a gente lembrar e ressaltar mais uma vez que aquele lúpus neonatal que ele passa, ocorre pela passagem dos anticorpos da mãe para o filho, na maioria das vezes ele é transitório e melhora, e os sintomas desaparecem dentro dos primeiros 6 meses de vida, né? Então, esse lúpus neonatal, na maioria das vezes, ele não vai preocupar muita gente, não vai trazer tanto problema para a criança mesmo, né? Mas o lúpus de início juvenil, aquele que aparece antes dos 16 anos de idade, é interessante que a gente também fique atento, porque ele costuma até, às vezes, ser mais grave do que aquele lúpus que aparece na pessoa depois dos 15 anos de idade. A Lucila está aqui conosco também, Carlos Ribeiro Borba, a Edilene Soares está adorando o programa, a Maria Fátima, parabéns pelo programa, pelo tema bastante útil, muita informação importante que desconhecia, parabéns pela clareza, doutor. Quem mais? O André Gustavo, informações importantes passadas com muita clareza. O Hélio Aldevino, estamos aqui sintonizados, Jardim Popular, Ponte Rasa, São Paulo, grande abraço. Mandar também um abraço aqui para Toninho Scatena. E olha, tem muitas participações em áudio também. Vamos colocar aqui primeiro a participação em áudio do ouvinte Bandeirantes. Vamos lá. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutor. A minha pergunta é o seguinte: a psoríase é uma doença imune também? Tem alguma ligação com o lúpus? Ou não tem nada a ver? Obrigado, Igor de Osasco. Então, doutor. Oi, Igor. É muito importante também a sua pergunta. Na verdade, assim, a psoríase é uma doença inflamatória também, né? Ela não é autoimune numa classificação médica, mas isso não faz tanta diferença, eu acho que para quem é mais para a gente da parte médica, mas é uma doença, sim, inflamatória e que é tratada pelo reumatologista e pelo dermatologista muitas vezes em conjunto também. Ela não faz parte do lúpus, né? Então é uma doença à parte. Mas é muito interessante isso que você falou por um motivo importante. Muitas vezes as lesões do lúpus podem simular uma psoríase, elas podem se parecer com uma psoríase. Então são lesões que a gente chama de psoriasiformes. Elas parecem psoríase, mas não são a psoríase doença em si. Então algumas lesões do lúpus secundárias à exposição solar, algumas lesões mais agudas ou subagudas podem simular a psoríase, e aí cabe a gente fazer esse diagnóstico diferencial dentro desse cenário, se é só uma psoríase ou se é uma lesão psoriasiforme que pode estar fazendo parte de um quadro de lúpus, né? Mas a psoríase é sim uma doença inflamatória e que pode ser tratada e investigada pelo reumatologista e pelo dermatologista também. Denise Corrochano aqui conosco, Mari Nascimento, Aldélia Vido, Newton Aires Santista, o Jamir de Poá, todo mundo ligado aqui acompanhando atentamente as informações do doutor Edgar Reis, que é reumatologista e hoje falando no nosso plantão médico Bandeirante sobre lúpus. E tem mais aqui uma pergunta em texto, a ouvinte pede para não ser identificado, mas ela tem uma dúvida aqui. A cunhada, doutor, tem lúpus, já engravidou 2 vezes e a gestação não chega ao final. A cunhada continua querendo engravidar. Essa ouvinte aqui, ela disse que tem medo dela sofrer novamente, né? É possível que ela tenha um filho? Tem alguma relação a gestação não chegar ao fim por conta aí do lúpus, já que teve todas essas complicações? Por favor, não revelar meu nome. A ouvinte participa aqui conosco. E aí, doutor? Pergunta super importante, Danilo. Eu adoro muito falar sobre isso. Por que eu gosto muito de falar sobre isso? Bom, se a gente está falando de uma doença que é mais comum em mulheres dos 15 aos 45 anos de idade, o que está acontecendo nessa fase da nossa vida? A gente está querendo trabalhar, estudar, constituir família, viajar, fazer todos os nossos planos, né? E é muito importante que a gente trate a pessoa com lúpus sem tirar todos esses sonhos da sua vida, que a gente consiga manter esses sonhos, esses anseios, esses desejos, né? Que a pessoa tem, que faz parte da nossa vida, né? A gente quer ter sempre, manter esse sonho aceso. Isso traz vida para a gente, traz energia, traz boas vibrações para que tudo continue.
Mas tem alguns cuidados que são importantes. Eu sempre falo assim, quem tem pressão alta tem que ter alguns cuidados, quem tem diabetes tem que ter alguns cuidados. A pessoa que tem lúpus também tem que ter alguns cuidados. Então vamos lá para a gente tentar tirar essas dúvidas muito importantes. A pessoa com lúpus, sim, ela pode engravidar, e ela pode engravidar, sim. É muito importante que a gente encontre o melhor momento para que essa gravidez aconteça. Qual que é o melhor momento? O melhor momento é aquela doença controlada, estável, por pelo menos 6 meses, em uso de medicações que possam ser utilizadas durante a gestação. Então, o médico vai avaliar qual o momento da doença, se a doença está controlada ou se a doença não está controlada, e se as medicações vão precisar ser trocadas. Se há alguma contraindicação absoluta, que são raras, mas existe, se a pressão do pulmão é muito alta, que é o que a gente chama de hipertensão pulmonar, se teve algum problema neurológico mais recente nos últimos 6 meses, mais graves ou não, que precisa ser melhor controlado, se a pressão arterial está controlada, enfim, se tem alguma contraindicação ou não, e se existe alguma condição que precisa ser melhor tratada. Existem algumas situações que a gente pode usar medicações durante a gestação que podem ajudar para que a gestação tenha um desfecho melhor. E aí, durante a avaliação dos anticorpos, se tem alguma doença associada, que a gente chama de síndrome de fosfolípide, junto com o lúpus, que faz com que aumente o risco de ter perdas fetais, de ter aborto ou óbito fetal durante a gestação. Então, a gente consegue avaliar e encontrar esse melhor momento para a gestação. Pode ser que em algumas situações a gente fale assim, não, vamos esperar um pouco, vamos esperar a doença controlar um pouquinho melhor, vamos ajustar um pouco melhor as suas medicações para que a gestação aconteça de uma maneira mais segura, tanto para você como para a criança, ou seja, para a família como um todo, né? Então é muito importante a gente avaliar o contexto geral, se a doença está controlada, quais são os anticorpos que estão associados à doença, se esses anticorpos propiciam de alguma forma maior risco de perda fetal ou de óbito fetal, para que a gente consiga intervir de maneira firme, adequada, segura, para que essa gestação ocorra bem, tá bom? Mas é um momento muito importante que a gente tem que olhar com muito cuidado, muita cautela, para que ocorra da melhor maneira possível, tanto para a criança, como para a mãe e para a família como um todo. Mas é possível sim. Ricardo Schinenberg também na nossa audiência, Ana Cristina Souza, quem mais aqui está escrevendo para a gente? O Renato Feitosa de Mesquita. Ele pergunta aqui, contato com animal doméstico diminui a incidência da doença sanguínea da lúpus? Tem alguma relação, doutor? De animais, contato com animais e risco com a doença? Isso. Não, não, a princípio não. Então é importante também a gente frisar isso. O lúpus não é uma doença contagiosa, ou seja, ela não passa de pessoa para pessoa, ela não vai passar de animais para pessoas, nem de pessoas para animais, e ela não vai passar entre as pessoas, ela não é infecciosa, ela não é contagiosa, sem problema nenhum. Então não há essa relação em relação ao contato com animais e maior risco com a doença. Tem a Rosânia Portugal mandou aqui também uma mensagem falando que ela tem uma sobrinha que tem lúpus, foi diagnosticada aos 8 anos, hoje ela tem 44 e ela sofre muito no frio, mas isso é por conta das articulações, né, doutor? Uhum. É muito comum, né, da gente ver as pessoas falando assim, nossa, eu sou quase a mulher do tempo, o homem do tempo, né, então, porque eu sei quando vai esfriar porque minhas juntas começam a doer. Então, na verdade, é extremamente frequente que as pessoas falem isso, a gente não sabe muito bem a causa, mas muito provavelmente no frio as pessoas ficam mais imóveis, se movimentam menos, se tornam menos ativas, a gente tem também maior vasoconstricção, ou seja, os vasos ficam mais fechados, mais vasoconstrictos, isso também leva a uma maior vasoconstricção e menor movimento muscular, e provavelmente por isso a gente tem mais essa sensação de dor durante o frio. Então é comum das pessoas relatarem isso durante o processo, mas às vezes também é questão de tentar ajustar o tratamento, se manter ativo durante essa fase, fazer a prática de exercício físico é super importante também para o tratamento da doença. A Luciana Takashima, do Japão, ela pergunta, ela fala que já é noite lá, né? Então uma boa noite aí para a Luciana Takashima. Ela pergunta como diferenciar outras doenças que têm sintomas similares, então se seria só através de um exame ou com um especialista? Oi, Luciana, boa noite aí do Japão também. Na verdade, eu acho que assim, eu acho que para a gente diferenciar, eu acho que tudo começa com uma boa conversa, né? Então, quando você conversa com o paciente, a gente consegue diferenciar para que lado vai, né? Então, uma boa conversa, um bom exame físico,
um bom papo, né, vai conseguir diferenciar. E os exames, eles vão ser complementares. Os exames, eles vão ajudar também a gente diferenciar os diferentes tipos de doença que a gente tem dentro da reumatologia. Então, o conselho é esse, é achar alguém da sua confiança, alguém que possa conversar, que possa examinar e que possa direcionar você para os melhores exames para que a gente tenha um diagnóstico muito preciso, um tratamento mais preciso, mais personalizado ainda em cada caso. Acho que a gente ainda não falou dos tratamentos, não é, doutor? O que tem hoje aí para fazer o tratamento adequado aí para o lúpus? Bom, então assim, Danilo, acho que uma coisa que a gente sempre fala, né? Um bom tratamento começa com a informação, que eu acho que é o que você está propiciando aqui para a gente, né? Então, a gente trazer informação para a pessoa, isso faz com que ela enfrente melhor a doença, consiga usar melhor as medicações, ela não falte às consultas médicas, ela faça os exames periódicos conforme a orientação. Então, informar e educar o paciente sobre a doença, quanto mais ele conhece sobre a sua doença, quanto mais ele está informado, melhor ele responde ao tratamento também. Então, esse é o primeiro passo. Algumas coisas são muito importantes para o tratamento da doença, né? Então, bom, se a gente comentou um pouquinho lá atrás que a radiação ultravioleta ela faz parte da piora da doença, usar o protetor solar e se proteger do sol também é uma parte do tratamento da doença. A exposição solar, ela aumenta o risco da doença piorar, da doença entrar em atividade. Então, usar protetor solar, no mínimo fator 30, de 4 a 6 vezes ao dia, passando nas áreas fotoexpostas ao sol. Ah, não pega o sol, mas você fica na janela, você sai de carro, né? Então, isso tudo é sol. Todos nós deveríamos usar protetor solar para proteger da pele, do câncer de pele, do envelhecimento da pele. Para quem tem lúpus, isso é mais importante ainda. E aí a gente passa a usar algumas medicações que vão ajudar a controlar ou a equilibrar mais o sistema imunológico da gente, né? Uma das medicações mais utilizadas no tratamento do lúpus, que a gente já usa há mais de 50 anos, com muita segurança, com perfil muito adequado, tanto de segurança como de eficácia, é a hidroxicloroquina, né? Então, a hidroxicloroquina é um remédio muito importante para o lúpus, porque ele ajuda a controlar a doença, diminui a chance da doença entrar em atividade, ou seja, da doença piorar, melhora os sintomas articulares, melhora os sintomas da pele, melhora a ação das outras medicações. É muito importante que seja usado também durante a gravidez, melhora o desfecho da gestação, tanto da criança como da mãe, melhora o perfil lipídico, o colesterol, melhora a glicemia, que é o açúcar no sangue, melhora a síndrome metabólica do paciente como um todo, diminui a chance de trombose durante o lúpus também, e melhora a sobrevida. Quem toma hidroxicloroquina vive mais do que quem não vive em relação a quem tem lúpus, né? Então é um remédio muito importante para quem tem lúpus, que a gente só não usa quando tem alguma contraindicação específica. E aí a gente vai fazer a escolha dos remédios que vão controlar a doença, que são os imunossupressores, que vão ajudar a equilibrar o sistema imune de acordo com as queixas de cada um. Então, se a doença é um pouquinho mais grave, a gente vai para remédios um pouquinho mais potentes. Se a doença é um pouquinho menos grave, a gente vai com remédios um pouquinho menos potentes, mas todos eles com a finalidade de controlar a doença. Sejam eles medicações biológicas, que a gente chama que são medicações mais recentes, mais novas para o tratamento da doença, que a gente teve um avanço muito grande nos últimos anos, ou não biológicas. E é muito importante a gente falar que a gente hoje não trata lúpus só com corticosteroides, né? A gente tem muitas medicações hoje que não são corticosteroides, que têm possíveis efeitos colaterais a longo prazo, mas a gente trata com muitos outros remédios que não apenas corticoides. Olha, tem ouvinte perguntando aqui também de vitamina D, não é isso? Isso ajuda? É auxiliar ao tratamento de toda essa relação que você passou aí? Como que funciona, doutor? Super importante, Danilo, essa pergunta. Por que ela é importante? Bom, a vitamina D da gente ela é produzida, ela é ativada pela pele através do sol. O paciente com lúpus ele deve pegar menos sol. Então é muito comum da gente ver o paciente com lúpus com níveis de vitamina D abaixo do recomendado, abaixo do adequado. Então é muito comum da gente repor a vitamina D. Então a vitamina D, além dessa importância para o sistema músculo-esquelético, para o osso, para o músculo, ela também é importante para o funcionamento do sistema imune. Isso a gente sabe. O que é muito importante? Como tudo na vida, é um equilíbrio, né? Então a gente tem que ter cuidado na reposição da vitamina D para não usar ela em excesso também. Tem muita gente aí advogando de maneira muito errada e muito perigosa que deve-se usar doses astronômicas de vitamina D para o tratamento da doença, até de maneira isolada, o que também não é correto. Então, o correto é o equilíbrio. É importante, sim, que a gente mantenha os níveis de vitamina D em níveis adequados. Isso a gente pode dosar através do sangue quando a gente está
repondo e repor ela de maneira adequada para manter ela nos níveis adequados, porque ela também é importante para o tratamento da doença. Mas, mais uma vez, ressaltando cuidado com pessoas que andam falando por aí que níveis astronômicos de vitamina D é que vai resolver a doença, o que não é bem verdade, e a gente sabe muito bem disso, das suas complicações. Olha, a gente tem mais algumas perguntas aqui de áudio, vamos tocar aqui mais a participação do ouvinte Bandeirantes. Bom dia, amigos da Bandeirantes, bom dia, Danilo, bom dia, doutor Edgar. Uma pergunta, por favor. O lúpus, ele tem um fator genético considerável? Agradeço, muito obrigado. É Ângelo de São Carlos. Olha, Ângelo, é interessante. Ele tem um fator que é genético, mas aquilo que a gente comentou antes um pouquinho, Ângelo, assim, o fator genético ele não é 880, né? Então, se a gente retomando aquele exemplo para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Se a gente tem dois gêmeos monozigóticos univitelínicos, ou seja, gêmeos que são geneticamente iguais, se um tem lúpus, a chance do outro ter lúpus é em torno de 30%, não é? Mais ou menos isso. Ou seja, se fosse só a genética, se fosse uma doença única, exclusivamente genética, a chance do outro ter lúpus seria em torno de 100%. Então, a genética é importante, sim. Ela tem o seu papel, mas ela tem a influência de outros fatores ambientais que a gente vai se expondo ao longo da vida também. Então, isso vale para diversas doenças, né? Então, a genética é importante, às vezes, para o câncer de mama, para o câncer de próstata, para o câncer de intestino, mas outros fatores ao longo da vida podem fazer com que esse câncer se desenvolva ou não se desenvolva também. Existem alguns casos de lúpus muito precoces, que começam muito cedo, em crianças muito novinhas, que aí sim, nesses casos, é o que a gente chama de uma característica monogenética, ou seja, uma característica muito específica de alterações genéticas muito específicas, que aí sim essa influência genética é maior do que em outras pessoas. A nossa ouvinte que mandou mensagem para cá, Ana Cristina Souza. O doutor está falando agora sobre os tratamentos e eu gostaria de saber quais foram as principais mudanças no tratamento nestes anos, porque há uns 35, 40 anos perdemos uma amiga por lúpus. Quando foi dado o diagnóstico, ela já tinha várias lesões graves no rim, no intestino, e apesar dos melhores tratamentos à época, ela veio falecer aos 50 anos, não é? Então, o lúpus, se não for tratado, pode levar a óbito. E qual também foram as principais mudanças ao longo dos anos, doutor? Eu sinto muito por esse caso, né? Infelizmente acontece às vezes, né? Isso pode acontecer mesmo com o tratamento adequado. Mas o que a gente vê hoje em dia, Danilo, e nosso ouvinte também? O tratamento precoce adequado mudou completamente a história natural da doença, né? Se a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, tratar adequadamente e acompanhar de maneira adequada, a chance disso acontecer é cada vez menor. Hoje a gente tem uma sobrevida em países desenvolvidos, né, muito boa ao longo de 15 anos de doença, então a mortalidade é cada vez menor. Mas hoje a gente tem tratamentos que são baseados cada vez mais em doses menores de corticosteroides, cada vez mais em drogas que são imunossupressoras ou medicações que são imunossupressoras que ajudam a equilibrar o sistema imune de alguma forma, de maneira mais adequada. Os cuidados que a gente tem que ter durante o tratamento, além do controle da doença em relação ao risco de infecção. Bom, se eu tenho uma doença que ela é autoimune, que ela ajuda a desregular o sistema imune, e eu vou precisar em alguns momentos baixar essa minha resposta imunológica, as infecções podem ser um problema para a pessoa que toma esse tipo de medicação. Então, a gente tem muito cuidado durante o tratamento com relação às infecções, então a gente orienta a vacinação, cuidados gerais em relação à prevenção de infecções, tratamento precoce de possíveis infecções que podem aparecer também ao longo do tempo. E outra coisa que a gente fala, né, é em relação ao risco cardiovascular. Então, a gente controla a atividade da doença, fica muito atento em relação a possíveis infecções e aos fatores de risco cardiovasculares, pressão alta, diabetes, problemas do coração, eventualmente também, aterosclerose, que é o depósito da gordura nos vasos também, para que o paciente tenha uma sobrevida super adequada mais na frente, né? Então, existem sim. Então, os tratamentos hoje, eles são baseados com doses cada vez menores de corticosteroides, uso de drogas imunomoduladoras ou imunossupressoras que ajudam a equilibrar o sistema imune e que possibilitem aí o controle adequado da atividade da doença ao longo do tempo. Lógico, existem doenças que são mais graves e que, infelizmente, a gente às vezes tem que ser um pouco mais assertivo no seu tratamento. E é muito importante, por isso, que a gente tenha um acompanhamento adequado, principalmente do médico reumatologista.
Conversamos aqui na Rádio Bandeirantes, no Do Bom e do Melhor, no nosso plantão médico Bandeirantes, com o doutor Edgar Reis, da Sociedade Paulista de Reumatologia. O doutor é reumatologista, falando sobre o Dia Mundial do Lúpus, esclarecendo, tirando todas as dúvidas, prestando serviço aqui, ajudando o nosso ouvinte a entender um pouco mais sobre a doença, falando e passando sobre as causas, o tratamento, o diagnóstico, né? E a melhor coisa mesmo, né, que o paciente precisa é procurar ajuda médica, não é, doutor? Se tiver qualquer tipo de suspeita, de algum caso na família, né, é bom que procure um especialista para ter o melhor acompanhamento da doença, né? É isso mesmo, né? Eu acho que o acesso faz toda a diferença para todos nós, né? Então, o acesso começa pela informação. Eu acho que esse dia de conscientização traz muito isso. A gente agradece muito por esse espaço enquanto reumatologista, mas agradece muito enquanto isso para a pessoa com lúpus, né? É importante que a gente traga, a gente que vê lúpus todos os dias, que trabalha com pessoas com lúpus em instituições universitárias e fora da universidade também, a gente fica muito contente com essa oportunidade de trazer esse tipo de informação, de conscientização, e a partir daí também lutar cada vez mais por tratamentos melhores para a pessoa com lúpus. Doutor, obrigado, viu, pela atenção que aqui com a Rádio Bandeirantes, por prestar serviço. Um bom fim de semana, viu? Eu que agradeço, né, mais uma vez o espaço, um bom final de semana a todos, e a gente está sempre à disposição na Sociedade Paulista de Reumatologia, em qualquer outro espaço que for necessário. Olha, lembrar o ouvinte, obrigado doutor, lembrar o ouvinte, né, quem pegou aí pela metade, a entrevista na íntegra vai estar disponível no nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, e também nos agregadores de podcast, no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Apple Podcast. Pode compartilhar o link, seja em áudio, seja em vídeo, aí com a família, com os amigos, com os colegas, né? Participação do Dr. Edgar Reis, reumatologista da Sociedade de Reumatologia de São Paulo, né? Agradecer aqui o Romeu Mota Castanho pela audiência, a Ana Maria Moraes de Santos, o Fábio Greco também mandou mensagem para cá, alguns ouvintes, né? Aqui o ouvinte de Jacareí a gente não conseguiu registrar a mensagem, o José também aqui pela participação, quem mais nos escreveu? Marcos Coruja. Então a gente agradece a todo mundo pela participação. Na sequência, continuem sintonizados, porque vem aí Ivo Pessoa cantando os grandes sucessos, falando e dividindo as novidades da carreira. A gente vai para um rapidíssimo intervalo e a gente volta já já. Rede Bandeirantes de Rádio.